Olá, boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Começa agora o Pecuária BR. Porto de Santos suspende as operações com transporte de animais vivos. Mercado do boi gordo fecha a primeira semana do ano com preços em queda para arroba, segundo análise da Scott Consultoria. E você vai conhecer aqui no Pecuária BR um aplicativo que mostra em 3D todas as etapas do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Hoje, sexta-feira, 12 de janeiro, está no ar o Pecuária BR. A integração lavoura, pecuária e floresta já é uma tecnologia bastante utilizada pelos produtores aqui no país. E você vai conhecer agora um aplicativo que mostra em 3D todas as etapas desse sistema de integração. A reportagem é de Valdir Pacheco. A rede ILPF acaba de lançar o aplicativo Maquete Virtual de ILPF em Realidade Aumentada. A ferramenta mostra todas as etapas de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ILPF, as possíveis configurações que podem ser adotadas. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite a união do mundo virtual com o real. Por meio de um marcador ou target e um dispositivo móvel com um aplicativo específico, é possível gerar uma imagem virtual e interagir com ela no ambiente real. O aplicativo já está disponível para fazer o download para Android e iOS. Mas para a sua utilização é necessário baixar esta imagem no site www.ilpf.com.br. O aplicativo ele é uma forma de divulgação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Ele mostra as diferentes configurações possíveis, combinando 2 a 2 ou mesmo os 3 componentes, mostrando os benefícios que o sistema tem, a interação entre os componentes. Pelo aplicativo é possível ver por dentro do solo o que está acontecendo com a raiz das plantas, como que é a ciclagem de nutrientes, como que é a dinâmica de água no sistema, a dinâmica de gases. Então é uma forma das pessoas conhecerem melhor o que é um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta em todas as suas composições, seja ela lavoura, pecuária, floresta, pecuária, floresta ou a ILPF completa. Então é projetada uma maquete virtual para o usuário que ele consegue ver coisas que a gente não vê a olho nu. Por exemplo, ele consegue olhar dentro do solo, ver o perfil desse solo, como que a raiz está se aprofundando, se o solo está compactado ou não, a camada de matéria orgânica, se a água infiltra nesse solo ou se ela tem um escoamento superficial e acaba causando erosão. Então ele é bem didático, bem lúdico e mostra muito claramente como que o sistema funciona, quais são os benefícios desse sistema produtivo. Isso ajuda muito o produtor que pensa em adotar, aquele produtor que não conhece ainda a tecnologia, ou mesmo um técnico que não conhece, vai ser capacitado. O aplicativo ele é interessante que ele serve para vários usos, desde uma divulgação num evento nosso, também em sala de aula. Nós já temos pesquisadores, alunos de pós-graduação que estão levando para dentro de sala de aula, dando aula em cima desses aplicativos, extensionistas que usam ele para levar até o produtor. Então, é uma ferramenta didática, lúdica e tem uma série de aplicações. Valdir Pacheco para o SBA. Nosso assunto agora é pecuária leiteira. Você vai conhecer a história do produtor de leite Júlio Braz, da Fazenda Mato Grosso, que fica em Minas Gerais. Ele começou com apenas um animal e hoje já tem mais de 1.400 e conta, é claro, com a parceria da Cemex Brasil. Acompanhe. Nasci nessa casa aqui. Meu pai já era tirador de leite, tirava leite de vacas vivas. E eu peguei o gosto na coisa, né, e continuei o trabalho dele. E o senhor começou com quantos animais? Eu comecei primeiro com um animal, tirando 7 litros de leite. Dia 2 de outubro de 1979. E hoje, o que o leite significa na vida do senhor? Ele para mim significa tudo. O estudo dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, uma formada, 2 na faculdade.
Então, é o conforto que eu posso dar para eles, o conforto da minha família. A trajetória da pecuária de leite é na fazenda Mato Grosso, que fica em Pompéu, no centro-oeste do estado mineiro. Na composição do rebanho, a raça Girolando. E na hora de tomar a decisão certa, o criador tem a parceria com a Cemex Brasil. Especialistas vão até a fazenda e direcionam, por exemplo, qual animal vai responder à proposta do criatório. Então a gente faz primeiramente os acasalamentos, baseado nisso a gente faz as indicações dos indivíduos que vão multiplicar com essas fêmeas da fazenda para que a gente possa construir as futuras gerações. Nós temos aqui cerca de 25% na vaca 3/4 do rebanho GIR, né, do grau de sangue GIR. E também na vaca 5/8 a gente tem aí 37,5% de GIR. E o GIR tem um teor de sólidos mais alto no leite. E obviamente o Girolando tem conseguido aí por volta de 4%, né, de teores de gordura e 3,5%, 3,4% teor de proteína. Para a indústria é perfeito, porque você tem uma maior lucratividade no retorno, né, com relação à indústria, maior produção de iogurte, de queijarias. E, então, obviamente, a indústria consegue uma maior produtividade com um leite de maior teor de gordura e proteína. No rebanho são 1.300 cabeças, 400 em lactação, 3 ordenhas por dia com média de 31 quilos de leite. E uma seleção caprichada de touros Cemex Brasil contribui para o melhoramento genético. A gente sempre fala, né, que sempre tem alguma coisa a melhorar, né? E isso é um grande trunfo da Cemex, que sempre está com baterias novas, com touros melhores, touros que podem melhorar ainda mais cada rebanho, né? E é isso aqui que sempre é feito aqui na Fazenda do Júlio. Em tempo real, o seu Júlio mostra no computador o histórico que a genética está retribuindo. Como o exemplo desta vaca. Ela é Meridian. Essa vaca espelha tudo que a gente quer numa vaca, que é uma vaca 3/4 de holandesa, que está com uma produção dessa, 61,3 kg de leite no pico. Então, o que a gente procura é isso, são animais bons de produção, esse animal tem um ubre muito bem colocado, é um animal que vai ter uma longevidade boa dentro do rebanho. Muito bem cuidadas, antes da ordenha, se refrescam na sala de banho. O resultado é mais leite. Nós fizemos um trabalho aqui, implantando termômetros intravaginal nas vacas, e foi constatado que a vaca, quando está em estresse térmico, ela está com 2 graus acima da temperatura. Depois do banho, ela volta para a temperatura normal dela e fica de 3 a 4 horas na temperatura normal. E é nesse tempo que a vaca vai ruminar mais e vai comer mais, o que vai fazer ela produzir mais. Um dos últimos investimentos foi o barracão chamado de Compost Barn, sistema criado por produtores de leite norte-americanos na década de 80. Aqui na fazenda foi implantado há cerca de 1 ano e meio. E hoje já se transformou nisso aqui, ó. É o composto, que é a casca de madeira degradada, misturada com as fezes e a urina da vaca. O composto aqui, a temperatura aqui está normal ambiente. A 20 centímetros aqui, a temperatura está a 50 graus, está compostando. E isso aqui é a vida da cama, isso é que faz o sistema dar certo. Quando tiver 1 ano e meio, mais ou menos, eu vou tirar ela. Agora, diz uma coisa pra gente, com relação à temperatura, lá de fora pra cá, há muita diferença? No verão chega a dar até 10 graus de diferença, se a vaca estivesse no sol e a vaca que está aqui dentro. Porque num horário desse, por exemplo, com sol quente, não seria possível a vaca estar no coxo, ela estaria deitada na sombra. Então esse conforto térmico que a gente dá para ela e o local adequado para ela deitar é que vai proporcionar que ela coma mais e dá mais leite. No rebanho é usado touros Immunity. Que diagnóstico o senhor faz dos resultados? A vantagem é que você tem menos perca de animais durante o período, principalmente as bezerras novas no bezerreiro. E durante toda a vida da vaca. A vaca tendo mais imunidade, consequentemente eu vou gastar menos remédio
vai baixar o meu custo e vai evitar que contamine o leite. Porque hoje já separa o leite. O leite com antibiótico não pode ser mandado para o laticínio. Mas eu tenho que jogar ele fora. Então isso é custo. E a mais recente novidade com a parceria Cemex Brasil foi o selo A2A2. Tecnologia que tem na composição da bateria Taurus Immunity e outros com altas provas em GTPI, a avaliação genômica e de filhas. Os touros com essa marca são geneticamente testados como portadores homozigotos dos alelos A2A2. Isso significa que o animal garante a transmissão do alelo A2 para a progênie. A beta-caseína, A2A2, muitas pessoas têm problemas com a lactose, né? E os touros que têm o A2A2 transmitem isso para as filhas, né? E muitos produtores estão procurando isso, até para vender um leite de melhor qualidade no mercado. Acredito que quem entrou para fazer essa genética A2A2, lá na frente vai colher o resultado. Quanto ao rebanho, eu estou extremamente satisfeito, mas cada dia que passa, a gente vê uma nova tecnologia e a gente quer agregar ela. E no próximo bloco, o fechamento do mercado financeiro e também o quadro Touros do Dia, uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das baterias de corte e de leite da Cemex. Nós já voltamos. O fim de semana será de chuvas no sul do país, principalmente nas áreas com solo mais seco. Vamos saber como fica a previsão com Juliana Rezende para o centro-sul do país. As chuvas voltam a se espalhar pelo sul do Brasil agora ao longo dos próximos dias por conta da formação de uma nova frente fria. Isso traz cenários mais otimistas para a pecuária do Rio Grande do Sul, porque o solo já vem perdendo bastante umidade aqui do oeste até o sul gaúcho. Nos próximos dias tem previsão de chuva abrangente na região sul, até São Paulo, sul de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. A formação de uma nova frente fria que traz a chuva para a região sul, aqui no centro do Brasil, a atuação ainda de um canal de umidade que garante essas pancadas mais frequentes. Durante a segunda semana não tem mais previsão de chuva forte aqui na região centro-oeste. As instabilidades já começam a perder força, enquanto que na região sul ainda segue chovendo de maneira mais significativa, volumes de 30 até 50 milímetros entre o Rio Grande do Sul até o sul paulista. Já durante o terceiro e último período, as instabilidades ainda seguem persistentes aqui entre o Rio Grande do Sul até o sul mineiro e na maior parte da região centro-oeste, pancadas mal distribuídas e de fraca intensidade. Então, ao longo dessa segunda quinzena do mês de janeiro, segue tendo previsão de pancadas mais frequentes na região sul. Isso traz cenários mais otimistas para o setor da pecuária, que já vinha enfrentando dificuldade com relação ao desenvolvimento das pastagens nas áreas mais secas do estado gaúcho. Agora é hora do quadro Touros do Dia. É com você, Adriano Dival.
Olá, amigos que estão acompanhando a programação do SBA. Mais uma vez estamos de volta com Touros do Dia para apresentarmos a você um banco genético. É um conceito que nós te apresentamos, toda a equipe da Cemex. Desta vez eu vou te mostrar 2 touros. Vou mostrar o Máximo, lá da Vera Cruz, e vou mostrar para você também o Magno, que já aparece na tela. Um touro top 0,5%, pacotes com 100 doses. A R$ 30 a dose, você vai montar o pacote com 100 doses através do telefone 47990 e 195 3297. O Magno é bacana, o bacana já não existe mais, né? Então o Magno é esse acasalamento extraordinário, bacana com Quark da Colonial, bacana que é um touro extraordinário para fazer fêmeas, consequentemente o Magno traz isso também, né? Ele hoje é de propriedade da Agropecuária Naviraí. Então você que está nos acompanhando pelas lentes do SBA, Naviraí, para quem não sabe, acho que o Brasil todo conhece, mas não custa repetir, uma empresa, uma propriedade focada numa seleção consistente, baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento e muita estrutura. Você consegue visualizar os animais oriundos do trabalho da Naviraí de longe, por causa desse antebraço largo, dessa coxa larga, esse bom comprimento de costelas, e é isso que o Magno nos apresenta. Vamos para a avaliação do touro. Na NCP ele é top 2%, no PMGZ ele é top 0,5%. Touro com DEPs equilibradas para ganho de peso, maternal, fertilidade, precocidade e carcaça, aliado a uma acurácia excepcional em suas provas, advindo de inúmeros filhos avaliados e também fazendas que utilizaram o touro e deram esse feedback, né? Mostrando que realmente o Magno, que é filho do Bacana, é um touro excepcional. Nós estamos falando de uma linhagem Lengruber. Magno é um dos touros da Naviraí mais utilizados. No último leilão Naviraí Camparino, na Expo Genética, os seus filhos foram destaque pela padronização de carcaça. Venda esse volume de posterior, venda a sua progênie. Precisa falar mais alguma coisa sobre padronização de carcaça? Acredito eu que não. Magno foi utilizado na estação de monta Naviraí por 2 anos consecutivos, viu? Então é o que eu estou falando para você. Quem produz, usa o produto porque atesta, porque o produto é bom de verdade. R$ 30 a dose, monta o pacote com 100 doses. O telefone é o 4799195 3297. É mais um touro dentro do Touros do Dia. Vamos para o próximo touro, deixa eu mostrar mais um. Pode trazer o Máximo FVCP. Ele já apareceu na tela, oriundo do trabalho do meu amigo Jairo Carneiro Filho e do Eduardo também, a Fazenda Vera Cruz, que fica no município de Barra do Garças, numa parceria com a Fazenda Moreira. Esse touro, ele é filho do campeão da MN, ou seja, linhagem Lengruber, também na linha paterna, e na via materna ele traz a via do provador do IZ, muito forte. A Vera Cruz faz uma seleção baseada também em números e sumários positivos, índices próprios, com um valor Vera Cruz acima da média, acima da curva. As novilhas são inseminadas de 14 a 18 meses lá na Vera Cruz e ficam apenas as que emprenham. Precocidade, rendimento de carcaça e acabamento estão aliados nesse reprodutor que eu estou vendendo o pacote com 100 doses a R$ 22 a dose. O telefone para você manter contato é o 4799195 3297. Vamos para a avaliação dele. Na NCP ele é top 4%, no PMGZ ele é top 1000% e no Qualitas ele é top 1000% também. Touro Penat 2016 com mais de 1000 doses distribuídas. A imagem vai seguindo e daqui a pouco vai aparecer quem? A mãe desse reprodutor. Eu estou falando da Halawa, ela já aparece na tela quando eu falo, foi uma coincidência muito positiva. Essa consistência genética pela sua linha materna traz a sua mãe Halawa, que foi valorizada em mais de R$200 mil, 50% dessa vaca. Sabe por que ela foi valorizada? Por que o mercado paga? Por que o mercado valoriza? Barriga de ouro, ventre de ouro, tudo que ela põe no chão é ouro. Presta atenção no que eu vou falar para você. Essa vaca ela é top 01, a melhor em 1000 vacas avaliadas. A primeira do sumário Qualitas. Colocou 3 filhos em centrais com 3 pais diferentes. Isso é consistência genética. E essa consistência genética está agregada e implementada nesse touro que aparece na tela, o Máximo FVCP. O telefone para você adquirir o Máximo FVCP é o 4799195 3297 a R$ 22, pacote com 100 doses, ou então você vai procurar um representante da Cemex próximo de você. Assim nós vamos encerrando mais uma edição do Touros do Dia. Voltamos a qualquer momento com oportunidade de investimento. Em 3 gerações, você muda completamente a cara do seu rebanho. Por isso, muita atenção na hora de fazer um investimento. Preste atenção na sanidade do sêmen que você está adquirindo, preste atenção na bateria de touros que você está fazendo o seu investimento, porque conhecendo o trabalho da Cemex, eu tenho certeza que você vai fazer um investimento seguro e o resultado será positivo. Um abraço a todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Obrigada, Adriano. Bom, e o dólar caiu novamente hoje, nesta sexta-feira. Vamos direto à Bolsa de São Paulo saber qual o motivo dessa queda para a moeda americana nesta sexta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, hoje a expectativa era que o dólar tivesse alta real, considerando que ontem à noite a agência de classificação de risco norte-americana, a Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do Brasil. Mas, mesmo assim, o dólar teve um dia de queda hoje frente ao real. Essa notícia ela era esperada no fim do ano passado, depois que foi adiada a votação da reforma da Previdência para o mês de fevereiro. Então, o Brasil estava na expectativa de que isso acontecesse, mas não aconteceu no fim do ano. Aconteceu agora por parte, então, de uma dessas agências de classificação de risco, mas isso pouco impactou no mercado nesta sexta-feira. O dólar tem um dia de queda hoje frente a outras moedas e frente ao real, a desvalorização da moeda norte-americana hoje é de quase 0,5%, 0,40% é a queda do dólar comercial nesta sexta-feira. E com isso, ele encerra a semana aos R$ 3,20. É o menor patamar para o dólar desde o dia 20 de outubro. O que também caiu hoje, mas não de forma muito significativa, Renata, foi o índice Bovespa. Depois dessa notícia da nota de rebaixamento do Brasil, da nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco, o Ibovespa passou o dia em queda hoje. A queda chegou a ser um pouco mais acentuada, mas no fechamento do mercado, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, termina o dia muito próximo da estabilidade, com uma queda de 0,02%, terminando aí a semana aos 79.349 pontos. E lembrando também que o índice Bovespa teve aí uma sequência de 11 altas consecutivas, de uma série de recordes históricos ao longo dos últimos dias. Então, nota-se que essa notícia do rebaixamento da nota de crédito do Brasil pouco impactou no mercado doméstico nesta sexta-feira. Por enquanto, os reflexos realmente não foram sentidos. Renata, devolvo o sinal aí para Campo Grande, mas daqui a pouco eu volto com mais informações aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você. Tá certo, Sara. Daqui a pouco a Sara volta com mais informações de pecuária, do mercado pecuário, preços do milho, também preços do bezerro e também do boi gordo. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre a suspensão das operações com transporte de animais vivos pelo Porto de Santos. Nós já voltamos. A Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, emitiu um documento na tarde de ontem, no qual afirma que o Porto de Santos suspenderá o embarque de animais vivos. A polêmica começou porque, após 20 anos, o Porto de Santos voltou a embarcar animais vivos no início de dezembro de 2017. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação da operação. Cerca de 27 mil bovinos foram enviados de navio para a Turquia para um tipo de abate religioso chamado halal, no qual os animais são degolados com facas. O embarque gerou grande repercussão e protestos de ativistas pelos direitos dos animais. No documento enviado pela Codesp ao deputado federal Ricardo Izar, que suspende as operações com transporte de cargas vivas no Porto de Santos, cita que a missão da companhia é o desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental, não caracterizando sob nenhuma hipótese a intenção de desrespeitar a vida do animal. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite. Olha, não sei, é difícil você entender esse comportamento da Companhia de Docas. O Brasil abate 33 a 34 milhões de cabeças anualmente, é natural, o mundo inteiro abate gado. O que o Porto estava fazendo são animais, são garrotes que eram levados para a Turquia para ser terminados lá e abatidos na Turquia, de acordo com os princípios da religião islâmica. E não há nenhum problema de mal-estar ou bem-estar para os animais, porque os animais chegavam no porto e iam direto para o navio e já recebiam alimento, água, etc., e até chegar na Turquia. No Brasil, hoje há uma febre de fazer leis e fazer decretos e querer proibir as coisas. A venda de animais para outros países é uma operação comum, normal do mercado. O Brasil chegou a exportar só para a Venezuela, em 2014, 520 mil cabeças para a Venezuela.
Depois a Venezuela quebrou, não parou as exportações. Há no mercado mundial um volume grande de comércio de animais vivos. Essa suspensão, qual o impacto? Eles vão ter que trocar, vão passar para um outro porto, São Sebastião, ou ali ao lado de Santos, ou vão embarcar por algum porto no Paraná. Não, vai ter mercado para isso. E não há nada que possa julgar que seja um mal-estar para os animais. Nós mostramos nessa matéria que o nosso companheiro Puga fez lá em Santos, os animais chegavam, desciam das carretas, subiam para o navio sem nenhum ninguém dando choque neles, judiando, não, é normal. Agora, existe isso, e para a pecuária é muito ruim isso. Por quê? Porque tem alguns estados que você tem dificuldade de abate, ou há um monopólio de um frigorífico, de um grupo frigorífico, ou na região não tem frigoríficos para abater. Então, muitas vezes, é uma alternativa. Santa Catarina, por exemplo, que não é um estado de pecuária, porém é um estado que tem uma disponibilidade de bezerro, tem um volume razoável, pequeno, mas tem. Está exportando animais novos, desmamados, pouco mais desmamados, ou garrote, sobreano, exportando por lá, não tem nenhum problema. Essa suspensão pode passar uma imagem negativa aí para as exportações? Eu acho que não, só que o que eu fico preocupado é que alguns grupos políticos ou alguns ativistas querem criar um monstro que não existe isso. E cabe, então, ao setor da pecuária explicar para a sociedade o que acontece, porque não tem nada animal no processo. E é importante, voltando à questão do Pará, por exemplo, Pará é um estado que chegava a ter 18% a 20% o valor da arroba menor que São Paulo. Por quê? Porque tinha um ou dois grupos frigoríficos só lá. No momento que começou a exportar gado em pé, essa diferença de preço entre São Paulo e o Pará caiu para 12%, 14%, aumentou significativamente o preço da arroba lá. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, um bezerro custa mais de $1.000. Por que o bezerro no Brasil tem que $1.000, R$3.300? Por que no Brasil tem que valer R$1.100? É o mesmo animal, nós temos animais de igual qualidade que eles têm lá. Hoje, aqui no Brasil, você tem animais produzidos através de ETF, cruzado, Angus com Nelore, animais de excepcional qualidade. Só que vale R$1.100, R$1.200 o animal. Lá fora, custa $1.100, ou seja, custa 3,3 vezes mais do que custa aqui no Brasil. Então, essa questão de exportar animal em pé não vai quebrar frigorífico, não vai quebrar nada. Vai dar um pouquinho mais de ânimo ao criador, porque há regiões que não têm alternativa, tanto é que depois de 20 anos, o Porto de Santos, em dezembro do ano passado, retomou a esse tipo de exportação, né? Os portos no Brasil são complicados. Você, por exemplo, nós temos um potencial fantástico para exportar madeira para energia. Não tem um porto no Brasil praticamente que tem condição de exportar. Ou seja, não se exporta uma coisa que hoje teria uma oferta significativa de madeira de eucalipto e não tem nenhum porto que tenha condição de exportar. Você criou nos portos feudos. A companhia Docas de Santos é uma estatal. Nós teríamos que privatizar esses portos para que permitisse o pessoal pudesse investir. Se há um mercado para embarque de gado, e respeitando, lógico, as normas de bem-estar animal, não vejo nenhum problema de embarcar. Houve no Porto de Rio Grande, por exemplo, se exporta muito gado em pé. Em Santa Catarina, acho que o Porto de Imbituba, se me fala em memória, também exporta gado. Então é só questão de adaptação e fazer as coisas certas. Agora se faz um carnaval em cima disso, se usa grupos ativistas, ou seja, no Brasil quem trabalha é complicado, porque esses malandros não têm nenhum compromisso com o país. E você tem uma verdadeira quinta coluna dentro do Brasil que faz pressão contra aqueles que trabalham. Que o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Como mudar isso? Olha, a única maneira de mudar isso é o setor rural se organizar e lutar por seus direitos. Porque você sofre todo dia novas normas. A questão trabalhista no meio rural é um caos. Se você olhar as pendências trabalhistas, é impressionante o número.
Por quê? Porque o setor rural ele tem que ter bons representantes em todos os níveis, desde a cidade, com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os senadores, e que estejam compromissados com as causas do setor. Porque o setor rural brasileiro é o que põe os dólares na balança comercial, 67 bilhões de dólares que deu de superávit em 2017, grande parte do setor rural é soja, é carne, é milho, é algodão, é açúcar, etc. É o que gera emprego. O ano passado, o Brasil, em 2017, por que ele cresceu 1%, que ele vinha de uma recessão desgraçada com 3,5%, a menos, negativo. Por quê? Porque o setor rural deu uma safra recorde, 238 milhões de toneladas, para alimentar o brasileiro, ajudou a cair a inflação. A inflação hoje, o próprio presidente do Banco Central, numa entrevista agora, né, o Banco Central tem as metas de inflação, tem o teto para máximo e para mínima. Esse ano furou o mínimo, veio bem para baixo. Então, o que aconteceu? Ele tem que fazer uma carta ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, explicando por que veio o teto. E a explicação dele é a seguinte: olha, os alimentos tiveram uma deflação, uma redução de preço de 5,5%. Isso impactou no índice geral de preço, que ficou em 2,95%. João, vamos direto para a Bolsa de São Paulo, que a Sara Kirchhoff tem mais informações sobre essa suspensão das operações do transporte de animais vivos pelo Porto de Santos. Sara, qual a informação que você tem por aí? Isso mesmo, Renata. Hoje nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Porto de Santos e eles nos enviaram uma nota. Agora há pouco eu vou ler essa nota na íntegra para que vocês aí tenham conhecimento também. Eles dizem que a recente suspensão das operações de embarque de carga viva decorre por medida preventiva da CODESP em virtude de tramitar no órgão regulador o processo que definirá a realização de tais operações. Até que se conclua esse trâmite, as operações estão suspensas. Após a manifestação do órgão competente, a CODESP tomará as medidas cabíveis. Essa é a manifestação, então, por parte do Porto de Santos em relação a esta suspensão dos embarques de carga viva aqui do Brasil. Renata, com vocês. Obrigada, Sara. E aí? Olha, as coisas, o ano passado exportaram, eu acho que não houve nenhum problema, não houve ninguém que questionou isso aqui, e agora vão parar. Não sei se é por questão de licença ambiental ou o que é, porque agora é uma coisa normal, é uma carga igual às outras, tomando os cuidados que tem que ser tomados, não há nenhum problema, o Porto tem condições, e a matéria que nós mostramos na época, fica bem claro que não tem, é tranquilo, não tem animal correndo, não tem nada, encosta, transfere da carreta para o embarcador ele sobe para o navio, esse animal já foi adaptado, já está acostumado a comer no coxo, não é um animal que foi pego a laço num campo e foi levado para lá, não, há um processo normal de adaptação, até para o animal não haver nenhum impacto negativo a hora que ele está no navio. Então, só que as coisas acontecem dessa maneira, alguém deve ter ameaçado lá, reclamado, coisa, tranca. E para um setor que pode ajudar bastante a pecuária. Isso é muito ruim, né? Lógico que é ruim. No Brasil, essas coisas são absurdas. São coisas que, se contar lá fora, fala, não é verdade, não. É verdade, sim. Infelizmente, é verdade. Vamos aguardar agora, né, João? Ou trocar de porto, né? Tem um porto de São Sebastião, que é ao lado de Santos. Eu acho Quais que é as possível... outras alternativas? Não, por causa das alternativas. Só que atrapalha, porque em qualquer negócio, você tem que ter uma continuidade, tem que ter uma previsibilidade. Aí já rompe. Com certeza, podia ter já outros lotes programados para embarcar e nesse momento para tudo até definir aonde embarcar ou se vai poder embarcar em Santos ou não. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Bom, a gente volta a falar sobre a pecuária leiteira no Rio Grande do Sul. A atividade vem garantindo o sustento de milhares de pequenos agricultores e nesta época do ano o trabalho é para produzir alimento para o rebanho para o período de inverno. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Se fosse para a produção de grãos, o milho ainda não estaria pronto para ser colhido. Mas na propriedade de seu Luiz Carlos, ele vai virar silagem. Por isso a máquina corta e tritura os pés de milho que vem para essa vala. Aqui, grão e palha vão ficar armazenados por pelo menos 6 meses, período que acontece a fermentação da silagem.
O ponto de corte é muito importante, então, né, que o agricultor fique monitorando, né, quando o grão chega em 1/3 leitoso e 2/3 farináceo é o ponto ideal de corte, né, e que tenha 30 a 35% de matéria seca, para que não haja perdas da silagem. Porque se tu fizer a colheita antes do ponto de corte, tu vai ter perda que vai formar churume, né, na silagem. E se tu fizer após, quando a cultura já está começando a secar, né, tu vai perder bastante na questão da armazenagem, porque vai ficar difícil de fazer a compactação, né, e pode dar futuro problema com fungos, né, e bactérias. O objetivo é estocar alimento de boa qualidade para os animais, principalmente para o período do inverno, quando a oferta de pastagens é menor. Os 2,5 hectares de milho vão render alimento para 26 vacas, 14 delas em lactação. E a gente consegue fazer um trato melhor para as vacas, de mais qualidade e mais prático também. A atividade leiteira é a principal fonte de renda para 78 pequenos agricultores de Pejuçara. Uma parceria entre Prefeitura e Emater ajuda a desenvolver a região e a manter as famílias no campo. A gente cede o maquinário com funcionários na medida possível, mas tem um custo. Isso não é gratuitamente, porque o tribunal não aceita que seja totalmente gratuito. Mas é praticamente o que é cobrado é o custo, o óleo diesel, a manutenção do maquinário, que isso aí não tem como descarregar de outra forma. Isso já é um trabalho feito há muitos anos. Estamos aí sempre nesse apoio, incentivando principalmente o pequeno produtor de leite, para que se mantenha no campo. Nessa hora de grande dificuldade, até por assim, baixo preço pago pelas grandes indústrias do leite, se a prefeitura não for parceira nesses momentos aí, se torna um trabalho inviável, uma profissão inviável. Por enquanto, o rebanho leiteiro está sendo manejado em pastoreio de espécies perenes, que apresentam menor custo de produção ao agricultor, que tem sofrido com os altos e baixos no preço recebido pelo leite. Apesar do preço não estar nos ajudando, né? A gente está em torno aí de 90 centavos o litro hoje, já chegou a 1,30, 1,40, mas infelizmente a gente, como no Brasil, né, sempre tem alguém que tem que perder e o produtor, infelizmente, o do leite hoje está sofrendo com as consequências. Mas a gente não tem do que se queixar, está dando para manter a propriedade, né? Tem gastos, e bem altos, mas a gente tem a ajuda da Emater, que a gente está conseguindo assim fazer uma planilha e dizer assim, podemos investir mais em silagem esse ano, dá para diminuir a ração ou vice-versa, dá para se investir mais no gado leiteiro. A prefeitura está dando-nos assim uma ajuda muito grande através de nos vir ajudar com um custo bem menor em nos fornecer os tratores e maquinário para silagem. Na mão de obra para silagem a gente conta com os amigos, né? A gente tem essa parceria de troca, então isso barateia bastante. E a gente vai lutando com o que dá, né? Então, por enquanto, não está dando para se queixar da produção leiteira na nossa propriedade. E no próximo bloco, os preços do milho, do frango e do suíno direto da Bolsa de São Paulo. Nós já voltamos. De volta agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país, Juliana Rezende. O final de semana começa com chuvas ainda de forte intensidade na maior parte da metade norte do Brasil, especialmente na região nortista, o que já garante condições de umidade no solo bastante elevada aqui nessas áreas em rosa. Nos próximos 5 dias, previsão ainda de chuvas abrangentes, o que segue mantendo o solo mais úmido e beneficiando especialmente o desenvolvimento dos pastos. Dessa vez tem previsão de chuvas mais fortes aqui nessa faixa oeste da região norte. O Amapá, o estado do Pará, até o Tocantins e o Maranhão também
também devem seguir recebendo chuvas mais significativas. Aqui no interior da região Nordeste, instabilidades perdem bastante intensidade, tempo firme volta a predominar aos poucos e as pancadas de chuva que podem ocorrer ainda são muito fracas. Ao longo da segunda semana, entre os dias 18 e 22 de janeiro, chuvas perdem força tanto na região norte como também no Nordeste. Tanto que no interior nordestino, tempo firme vai voltar a predominar. No Nordeste, previsão ainda de pancadas abrangentes, só que com baixos volumes. Durante o terceiro e último período, até o dia 27 de janeiro, tem previsão de chuvas abrangentes tanto no Norte como também no Nordeste, só que no Nordeste a chuva ainda vai ser muito mal distribuída e as pancadas seguem de fraca intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, a região Norte ainda segue recebendo chuvas fortes e com potencial para seguir mantendo o solo mais úmido e também garantir bom crescimento para os pastos. Obrigada, Juliana. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara agora, que tem os preços atualizados do milho, do frango e do suíno. É com você, Sara. Isso mesmo, Renata. Nessa sexta-feira, o milho teve uma alta no indicador CPEA. De acordo com os pesquisadores de safras e mercado, com os preços mais baixos da soja, durante este período, os produtores estão preferindo negociar o milho. E nesta sexta-feira, então, o produto tem alta nas cotações no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ontem nós mostramos o valor da saca de 60 quilos por R$ 32,42 e hoje ele ficou 40 centavos acima deste valor, com uma alta, portanto, no levantamento diário do CPEA para o mercado físico, mas no acumulado do mês de janeiro, o milho segue em queda aqui no Brasil. No mercado futuro, o milho teve queda hoje nos principais contratos, com exceção ao contrato de janeiro, que teve uma leve alta de 0,03%, passando de R$ 31,95 a saca para R$1 acima no ajuste atual e subindo ainda mais nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em março, maio e setembro têm queda de 0,77% nesta sexta-feira. Com isso, o contrato de março fica em R$ 32,23 no ajuste atual, caindo mais 3 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio aparecem hoje por R$ 32,15, mas sobem um pouco nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro deste ano, com 830 negociações para este vencimento, aparecem por R$ 30,95 a saca, caindo mais 10 centavos nos últimos negócios. Esse foi o fechamento do milho, então, para esta sexta-feira, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Do milho, já passamos para os preços do frango. Hoje, o frango congelado teve uma queda no indicador CPEA no mercado físico. Ontem nós mostramos o preço do frango congelado aqui no Atacado de São Paulo, que vinha em R$ 3,64. Hoje, então, caiu para R$ 3,59, acentuando ainda mais a queda no acumulado do mês de janeiro para o mercado do frango. E o mercado do suíno permaneceu igual àquilo que a gente viu ontem. O preço do suíno vivo, do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina, está inalterado há 3 dias e permanece, portanto, em R$ 3,42 nesta sexta-feira, sem variação. Mas no acumulado do mês de janeiro, suíno vem em alta no indicador CPEA para o mercado físico. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações falando do mercado do bezerro e do boi para esta sexta-feira. Renata, é com você. Obrigada, Sara. Bom, agora a cotação do milho, do frango e do suíno nas principais praças produtoras do país. Em 2017, a aviação agrícola completou 70 anos no Brasil e o setor comemorou a recuperação no faturamento. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Soja e milho, principais culturas de verão do Rio Grande do Sul, tomam conta da paisagem. Com cultivares cada vez mais produtivas,
O cuidado com a lavoura também é maior. De olho na rentabilidade, muitos produtores estão optando pela aviação agrícola. Este engenheiro agrônomo garante que, seguindo algumas recomendações, o uso da pulverização aérea é o mais indicado. Eu digo para o pessoal que a aviação agrícola é uma ferramenta indispensável. Não existe uma concorrência para dizer se é melhor que o pulverizador ou não. Existe um equipamento com aplicação, uma velocidade muito maior, sem um amassamento, que é, queira ou não queira, uma lavoura de alta produtividade, e o amassamento chega a 3% a 4%. Isso pode resultar num pagamento de várias aplicações, né? Sem falar que o horário de aplicação, por exemplo, nós estávamos conversando há pouco, são 8h30 da manhã e está praticamente feita a lavoura. Então, no melhor horário, na melhor temperatura. E sobre eficiência, isso já está superado, essa discussão, né? O avião é extremamente eficiente se aplicado dentro dos parâmetros mínimos de segurança e de temperatura e umidade. Nos últimos anos, a aviação agrícola teve grande expansão, se tornando vital para um dos setores mais fortes da economia do país, o agronegócio. Com a modernização das técnicas de cultivo e a necessidade de mobilidade, a pulverização aérea é uma opção viável e eficiente para muitos produtores. O Brasil possui a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo. São 2.080 unidades ativas, a maioria do modelo Ipanema, fabricado pela Embraer. Só em 2017 a empresa comercializou 18 aeronaves, uma prova de que o agronegócio brasileiro busca ter cada vez mais bons resultados. Produtores estão comprando avião agrícola para poder ter o seu avião na propriedade, que comportam esse equipamento. No momento de adquirir mais um pulverizador, começam a pensar, porque aquele pulverizador que ele tem na propriedade, ele pode utilizar ele menos, porque há um custo também de utilização do seu próprio equipamento, e há um custo de manutenção, quanto mais usar, mais manutenção vai dar. E a aviação agrícola, na parte de terceirização, também amadureceu muito. Então, por exemplo, a empresa que nós trabalhamos, hoje possui 6 aviões, então são 6 aviões que nesse momento estão voando. Às 8 horas, 9 horas da manhã vão parar de voar por causa das condições climáticas e atenderam pelo menos 600, 700 hectares numa manhã. Apesar do custo da aviação agrícola ser mais alto que a terrestre, os danos causados nas plantas são bem menores, garantindo a alta produtividade, o que acaba compensando. O custo da aviação no Brasil por si só é alto, né? Combustível de aviação, manutenções são tudo muito alto. Mas se nós for trazer isso para o campo, comparando, como eu estava falando antes, o amassamento que nós temos e algumas vantagens de horário, ele compensa economicamente. E é como eu disse, uma atividade de aviação agrícola tem que valer a pena para a empresa que presta o serviço e para o produtor. Se não houver essa dupla, essa via de duas mãos, ela se torna uma atividade inviável para alguém e ela tende a terminar. As operações usadas para aplicação de fertilizantes e agrotóxicos requerem voos em baixa altitude, manobras em curto espaço, muita precisão e habilidade dos pilotos e manutenção constante da aeronave, motivos pelos quais a fiscalização é rigorosa. Mas o que as empresas de aviação agrícola reclamam é que essa mesma vigilância deveria ocorrer nas pulverizações terrestres, que correspondem por 80%. Pode-se dizer que é a atividade agrária mais regulamentada que tem. Existe a fiscalização de IBAMA, fiscalização, licenciamento por FEPAM, autorização de trabalho pelo Ministério da Aeronáutica, pelo Ministério da Agricultura. Então são vários entes que fiscalizam várias áreas do trabalho da aviação agrícola. Nós temos hoje 80% das aplicações no Brasil são via terrestre. A aviação agrícola, além de altamente regulamentada, é altamente fiscalizada. Eu noto assim que existe uma fiscalização de 80% sobre a aviação agrícola, que trabalha 20% das lavouras. A
As empresas de aviação agrícola também se preocupam com o meio ambiente. A Nativa de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, conquistou recentemente a certificação Aeroagrícola Sustentável, um programa voluntário de boas práticas que tem como objetivo aumentar a responsabilidade ambiental nas aplicações, através do controle dos fatores que levam a uma pulverização eficaz e segura dos defensivos. É um trabalho que está sendo realizado com algumas universidades, o SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o próprio Ministério do Meio Ambiente tem visto com bons olhos isso. Porque o que é? Então é um conjunto de ações para certificação da empresa, que ela tome algumas atitudes como boas práticas agronômicas, boas práticas ambientais, tudo isso procurando o serviço de excelência. Praticamente as empresas de aviação agrícola ligadas ao SINDAG, a maioria delas está aderindo a esse selo de qualidade que é o CAS. A Marfrig, segunda maior empresa de carne bovina do país, vai reabrir neste primeiro trimestre do ano mais um frigorífico no estado de Mato Grosso, em Pontes e Lacerda, região sudoeste do estado. A unidade poderá abater em torno de 700 bovinos por dia. Desde o ano passado, a Marfrig já reabriu 5 frigoríficos no Brasil. Pirinópolis, em Goiás, Nova Chavantina, em Mato Grosso, Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, Alegrete, Rio Grande do Sul e Ji-Paraná, em Rondônia. Considerando também Pontes e Lacerda, o 6º frigorífico que será reaberto, a Marfrig terá aumentado sua capacidade de abate em quase 80%, 345 mil cabeças por mês. E vamos direto à Bolsa de São Paulo agora com os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo para esta sexta-feira. É com você, Sara. Renata, vamos lá então. De acordo com Safras e Mercado, o dia foi de poucas negociações hoje no mercado do boi gordo e de poucas alterações também nos preços em diversas regiões do Brasil. Mas aqui em São Paulo, a arroba do boi gordo teve queda hoje. Só que eu vou começar destacando os preços do bezerro no indicador CPEA. O preço do bezerro por cabeça teve uma leve queda hoje e com isso encerra a semana em R$ 1.145,78 o preço do bezerro por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês de janeiro, a queda para o bezerro passa de 2% no indicador CPEA. A arroba do boi gordo, como eu já antecipei, também caiu hoje aqui no estado de São Paulo, uma queda de mais de 1,5% nesta sexta-feira. Com isso, o boi gordo termina aí a semana em R$ 145,60 a arroba, agora acumulando uma queda também no mês de janeiro, de 0,27%. No mercado futuro, o boi gordo teve poucas variações hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com vencimento em janeiro subiram 0,10% hoje e com isso o valor da arroba para o mês de janeiro subiu aí 15 centavos em relação ao ajuste anterior e caiu nos últimos negócios. Os contratos com entrega em fevereiro não têm nenhuma variação hoje e permanecem por R$ 146,25 a arroba e cai 15 centavos no ajuste atual. Já os contratos com entrega em março têm alta de 0,17%, com o valor da arroba subindo 15 centavos em relação a ontem, aliás, 25 centavos, ficando aí em R$ 145,95 a arroba para o mês de março no ajuste atual. E os contratos com entrega em outubro, mês referência no mercado do boi gordo, têm uma leve alta hoje, com o valor da arroba aí passando de R$ 152,85 para R$ 152,90 nos últimos negócios e caindo para R$ 152 nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do bezerro e também do boi gordo no mercado físico e mercado futuro nesta sexta-feira, último dia da semana. Renata, é com você. Obrigada, Sara. Bom fim de semana para você. Bom, agora uma análise da Scott Consultoria com Alex Lopes. Olá, pessoal. Hoje é dia 12 de janeiro de 2018, sexta-feira. Uma sexta-feira típica, com cara de final de semana, com pouquíssimas praças com variação de preço. A grande maioria das regiões pesquisadas, as praças pecuárias que a gente acompanha tiveram estabilidade em relação a ontem. É um cenário muito característico, primeiro do dia, né? Sexta-feira é um dia em que tanto compradores quanto vendedores estão muitos deles fora dos negócios, então
quando quando a movimentação de compra e venda diminui, é natural que o mercado fique estável, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma conjuntura também que propicia, né, que leva um mercado como a gente tem hoje. A oferta, ela não é abundante, né? Ela está num processo de transição, a gente está entrando na safra propriamente dita, então a tendência é que haja ao longo do período aí até março, que a gente chama de período pico da safra, né? À medida que a gente vai se aproximando nesses primeiros 3 meses do ano, a tendência é que haja um aumento na oferta de capim e naturalmente de boi terminado, né? Mas não é a situação atual. E ao mesmo tempo a gente tem uma condição de consumo ruim. No começo de ano é natural que isso aconteça, a população aí acaba canalizando parte dos seus gastos com impostos que começam a incidir agora, com contas que foram contraídas no final do ano passado. Além disso você tem matrícula escolar, material escolar, enfim. Então são situações, né, que fazem com que o consumidor acabe desviando parte dos seus recursos e naturalmente ele foge de consumos de alimentos, principalmente de valor agregado, carne de traseiro, por exemplo, né? Então essa situação que a gente tem hoje no mercado, e é sempre bom lembrar, né? Ontem, na quinta-feira, a gente teve uma mudança de metodologia na forma de apresentar os nossos preços, no informativo Tem Boi na Linha, com a mudança da alíquota do Fundo Rural, né, sancionada pelo presidente da República, saiu de 2,3%, como era anteriormente o desconto do Fundo Rural, para 1,5%. Então nossos preços hoje são preços brutos descontados 1,5% do Fundo Rural pessoa física. Foi essa metodologia que a gente adotou, tá? Então, a semana passada, por exemplo, o desconto era de 2,3%, antes de que a lei fosse sancionada. Então, um lembrete para todos que acompanham nossos preços, entender exatamente de que forma que a gente está divulgando nossas cotações. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Agora, a cotação do boi gordo à vista, segundo a apuração da Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. A gente começa pela região sul do país, que, segundo a apuração da Scott, houve alta de R$1 no noroeste do Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Na região norte, houve alta de 50 centavos em Paragominas, no Pará, alta de R$1 no sudeste de Rondônia e R$1 também no sul do Tocantins. Região nordeste, segundo a Scott Consultoria, não houve alteração de preços. Centro-oeste também não houve mudanças no preço do boi gordo à vista. E na região sudeste, queda de 50 centavos no Espírito Santo. Aí tá as cotações. Outra fonte de apuração é a agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Segundo a apuração da Rural, primeira tela, região sul, não houve alteração de preços em nenhuma das regiões pesquisadas pela Rural. Aí a região sul, logo em seguida a região norte, sem alterações. Nordeste, região centro-oeste e, por fim, a região sudeste. Não houve alteração, portanto, nesta sexta-feira para o preço do boi gordo à vista, segundo a agência Rural Business. Agora você acompanha o que foi destaque esta semana aqui no Pecuária BR, é o quadro Aconteceu no Agronegócio. Olá! Em 2017, a agenda ambiental para o agronegócio gerou preocupação ao produtor rural. Isto em função do julgamento das ações sobre o Código Florestal, das mudanças de posicionamento do Ministério do Meio Ambiente, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e o início de intensa fiscalização com multas e outras penalidades. Esteve no estúdio do Pecuária BR o consultor jurídico agroambiental e professor Pedro Putini Mendes, que deu orientações sobre o novo prazo do CAR. Então a gente recomenda, né, agora com esse tempo, esse fôlego extra aí, que o produtor e os técnicos ambientais contratados para fazer o CAR, que procurem, né, corrigir ou fazer complementações, dar uma conferida no cadastro ambiental rural para ver se está tudo em ordem até que o prazo dele se vence. E também fazer o planejamento dos ativos e passivos ambientais. Com 24 vetos, o presidente da República, Michel Temer, sancionou nesta quarta-feira o novo texto do Refis do Fundo Rural. O texto foi publicado no Diário Oficial da União.
A lei manteve alguns benefícios aprovados pelo projeto do Congresso, como a redução de 4% para 2,5% do valor total da dívida, a opção pelo recolhimento sobre a folha e também o parcelamento em até 176 vezes. No análise geral, nós conseguimos ampliar o prazo de mais um ano para pagar as dívidas rurais e o Fundo Rural dos produtores rurais. Os 100% dos produtores rurais brasileiros têm, a partir de hoje, um desconto de 40% e também se inscreverem até 28 de fevereiro desse ano para se beneficiarem no pagamento de 176 parcelas do Fundo Rural. Esta semana esteve presente na Bolsa de Valores de São Paulo o governador Geraldo Alckmin, que afirmou novamente ser contra o projeto de lei segunda sem carne. Então, embora eu acho que a intenção seja boa, louvo a intenção, mas não deve ser por lei, né? Não deve ser por lei. A gente tem que tirar essa coisa de fazer lei todo dia, interferindo na vida das pessoas, como se as pessoas não soubessem ter um discernimento para decidirem sozinhas. E estes foram os destaques dessa semana. Para mais informações sobre o agronegócio, acesse o nosso canal no YouTube ou nosso site, que é o www.sb1.com. E até a próxima! O Pecuária BR fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana, ótimo fim de sexta-feira. Até a segunda. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta, com Brasil Gourmet. Tchau, tchau.